Olá, quinto ano, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim explicar a tarefa do dia 28 de abril de língua portuguesa. A nossa atividade é sobre acento agudo e acento circunflexo. A atividade será feita no livro de gramática e aí a gente vai fazer a leitura das páginas 32 e 33 e realizar as atividades das páginas 34 e 35. Então, olha só. Nas páginas 32 e 33, eu tenho as explicações. Acento agudo e acento circunflexo. Leia este cartaz de uma campanha contra a dengue. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. O mosquito da dengue transmite zika, que pode causar microcefalia. Na palavra sábado é empregado um acento gráfico, o acento agudo. O acento agudo indica a vogal tônica com som aberto. Exemplos: babá, filé, zíper, dúzia, caráter. Já na palavra de, foi usado outro acento gráfico, o acento circunflexo. O acento circunflexo indica a vogal tônica com som fechado. Exemplos: karatê, âncora, lâmpada. Então, nós temos os dois acentos que nós vamos utilizar. Acento grave. Leia a frase e observe a palavra destacada. Como o dia estava ensolarado, decidiu ir à praia. Olha, presta atenção na forma com que eu vou falar. Eu vou repetir a frase. Como o dia estava ensolarado, decidiu ir à praia. Na letra A, há um acento gráfico, o acento grave. O acento grave é o sinal indicador da crase. Crase é o encontro da preposição a, que quer dizer para, com o artigo a, que quer dizer que eu vou a algum lugar. Então, eu uso a crase, como se tivesse dois as juntos. Então, quando eu vou ler, eu tenho que tonalizar essa forma de palavra. Como o dia estava ensolarado, decidiu ir à praia. É como se eu dissesse, como o dia estava ensolarado, decidiu ir para a praia. Então, eu indicaria dois as. Por isso que o acento é grave. E ele é o contrário, o lado contrário do acento agudo. Usa-se crase antes das palavras femininas. Exemplo, escrevo a menina. Olha, se eu posso substituir por escrevo para a menina, eu vou usar o a craseado. Vou à Paraíba. Novamente, se eu posso substituir para vou para a Paraíba, eu vou utilizar vou à Paraíba com crase. No primeiro exemplo, para saber se há crase, substitua a palavra feminina que vem depois da preposição por uma masculina. Larissa chegou à escola. Larissa chegou ao parque. Existe crase. Se no masculino temos a mais o, que é o ao, no feminino nós não temos a, nós temos a craseado. Agora veja, o texto foi escrito a caneta. Caneta é uma palavra feminina. O texto foi escrito a lápis. Lápis é uma palavra masculina. Então, por isso, quando eu vou substituir por uma outra palavra masculina e eu não colocaria ao, eu não vou utilizar crase. Então, não existe crase. Com relação aos nomes geográficos, aplica-se a regrinha prática. Se eu vou a e volto da, crase a. Então, se eu vou a Paraíba e volto da Paraíba, eu vou usar crase, certo? Então, vou a Paraíba, como no exemplo que a gente fez ali acima. Agora, se eu vou a e volto de, não existe crase, certo? Vou a Minas Gerais e volto de Minas Gerais. Não vai existir crase. Após isso, vocês vão realizar as atividades da página 34. Na número 1, vai falar para vocês
acentuarem com acentos agudos. São a frase e você vai acentuar apenas as palavras que necessitam de acento. Nem todas têm acento. A número 2. Nas placas a seguir, falta acentuação. Corrija-as, utilizando o acento circunflexo. Apenas uma palavra na letra A, uma palavra na letra B e 2 palavras na letra C. Lembrando que eu tenho que colocar na sílaba tônica. O acento, neste caso, sempre estará na sílaba tônica. 3. Reescreva as frases acentuando apenas uma das palavras em destaque. Para isso, observe o sentido da frase. Você sabia que o sabiá sabia assoviar? Você vai colocar acento em uma das palavras. Você sabia que o sabiá sabia assobiar? Você vai colocar ou no primeiro sabia ou no segundo. Aí você tem que falar a palavra, certo? A secretaria fechou. A secretaria fechou. A secretária no fim do expediente. Ou a secretária fechou a secretaria no fim do expediente. Letra C. Meus pais estão fora do país. Então, uma dessas palavras haverá acento. D. É melhor que você divida sua dívida. O bebê bebe todo o leite. Número 4, na página 35. Escreva o nome das imagens usando adequadamente o acento agudo ou o acento circunflexo. Depois, faça a separação silábica. Você vai escrever o nome, né? Eu tenho um lápis, um pêssego, um óculos, uma linha com agulha, mas vocês vão escrever tricô, um ônibus e café. Vocês vão primeiro escrever a palavra e na linha de baixo separar a sílaba. 5. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Só tem uma alternativa que todas as palavras estão com acento no lugar correto. 6. Empregue corretamente a crase. Dica: nem todas as frases possuem crase. Então, vocês vão voltar lá na explicação, lembrar quando eu uso a crase, certo? E vão acentuar com a crase. Vamos todos à Bahia. Quando vamos a Cuiabá, lembrando que aí eu vou pensar, eu vou à Bahia, eu volto da Bahia. Eu vou a Cuiabá, eu volto de Cuiabá. Então, em uma dessas duas, eu não vou usar crase. Vou a Teresina no ano que vem. Henrique foi à Austrália. Vou à China. Vamos à aula. Gilmar foi a Roraima. Nós iremos a Portugal em breve. E é isso, pessoal. E qualquer dúvida, lembrando que vocês podem estar mandando no WhatsApp da escola, que nós vamos tentar solucionar as dúvidas de vocês. Um beijo e até a próxima.